Olá, Army! Bem-vindos de volta ao canal K-Pop Coreia. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, porque hoje nós vamos voltar no tempo. Vamos voltar 14 anos, para um momento que a maioria do mundo nem sabia que tinha acontecido, que apenas um pequeno grupo de pessoas presenciou, e que acabou se tornando uma das decisões mais importantes da história do K-Pop. Estamos falando de como o Jungkook assinou com a Big Hit Music. Estamos falando da história por trás do contrato. A história completa, com toda a atenção, urgência, drama e aquela sensação de quase não aconteceu, que faz tudo parecer cena de filme. E estamos falando disso agora porque a diretora de casting No Min-mi, a pessoa que esteve direta e pessoalmente envolvida na contratação do Jungkook 14 anos atrás, deu uma entrevista exclusiva revelando finalmente toda a verdade sobre o que aconteceu. Então se acomode, porque essa história vai nos levar para um lugar realmente especial. Essa é a história de origem. Foi aqui que tudo começou. Antes de entrarmos nos detalhes da história em si, quero tirar um momento para contextualizar tudo corretamente, porque o cenário de 2011 é essencial para entender por que o que aconteceu foi tão extraordinário. Em 2011, a indústria do K-pop era muito diferente do que vemos hoje. As grandes empresas de entretenimento, SM Entertainment, YG Entertainment e JYP Entertainment, dominavam completamente o mercado, e a hierarquia da indústria parecia muito clara e estabelecida. A Big Hit Music, que naquela época ainda se chamava Big Hit Entertainment, era uma empresa pequena. Não era uma empresa falida nem desconhecida, mas genuinamente pequena para os padrões da indústria. Eles tinham alguns artistas, tinham certo sucesso, mas estavam muito longe do nível das gigantes do setor. No linguajar da indústria, eram no máximo uma agência de médio porte. E ainda assim, estavam prestes a tomar uma decisão que um dia transformaria a empresa em uma das companhias de entretenimento mais poderosas não só da Coreia, mas do mundo inteiro. Jungkook, em 2011, era um garoto de 13 anos de Busan, com um talento que era imediatamente e inegavelmente visível para qualquer pessoa prestando atenção. Ele apareceu no programa de competição musical Superstar K3, um dos realities de talento mais populares da Coreia do Sul, e embora não tenha chegado às fases finais da competição, sua participação foi suficiente para colocá-lo no radar da indústria do entretenimento de forma muito séria. Segundo o que foi revelado agora na entrevista exclusiva de No Min-mi, Jungkook recebeu 7 propostas de casting após sua participação no Superstar K3. 7. Vindas de várias empresas, algumas delas entre as agências de entretenimento mais respeitadas e importantes da Coreia naquela época, incluindo Cube Entertainment e Starship Entertainment. 2 empresas consolidadas, bem-sucedidas e com o histórico comprovado de transformar artistas talentosos em grandes estrelas. 7 empresas olharam para esse garoto de 13 anos de Busan e disseram sim. 7 empresas viram o que ele tinha e decidiram que queriam aquilo. Só esse número já diz muito sobre o quão evidente era o potencial dele, porque a indústria do entretenimento não funciona com sentimentalismo. Diretores de casting e caçadores de talento fazem avaliações comerciais, e quando 7 avaliações comerciais diferentes chegam exatamente à mesma conclusão sobre a mesma pessoa, então essa pessoa realmente é extraordinária. A disputa pelo Jungkook era real e intensa, e o fato de a Big Hit sequer estar competindo, considerando seu tamanho relativamente pequeno e perfil modesto comparado às outras empresas fazendo ofertas, já mostra algo importante sobre a forma como eles trabalhavam e o que valorizavam. Agora vamos falar sobre No Min-mi, porque o relato dela sobre como tudo aconteceu é genuinamente extraordinário e merece ser contado em detalhes. No Min-mi se descreve como a primeira artista que recrutou pessoalmente do zero na Big Hit, e ela descreve seu primeiro encontro com Jungkook com uma clareza e precisão emocional tão fortes que o momento parece recente mesmo após 14 anos. Ela viu um garoto jovem com olhos brilhantes e cintilantes, uma maneira extremamente charmosa de se apresentar e o que ela descreve como uma certa aura ao redor dele. E sua reação, nas palavras dela, foi pensar: "Uau, que criança extraordinária!" Ela disse que se sentiu quase hipnotizada, tão impactada pelo que viu que imediatamente entregou seu cartão de visitas, pegou as informações de contato dele e o deixou ir. Tudo em uma correria impulsionada pela sensação de que não podia deixá-lo escapar de jeito nenhum. Essa descrição, quase hipnotizada, é uma das coisas mais reveladoras e marcantes de toda essa história.
Diretores de casting são profissionais. Eles observam talento para viver. Desenvolvem julgamento técnico e distanciamento emocional depois de ver centenas ou milhares de jovens com diferentes níveis de habilidade, aprendendo a avaliar o que enxergam através de uma mistura de análise técnica e cálculo comercial. O fato de o profissionalismo e o distanciamento de No Min-mi terem sido completamente quebrados tão rápido pelo Jungkook, a ponto de ela comparar a experiência à hipnose, diz muito. Ela não ficou apenas profissionalmente impressionada. Ela foi genuína e pessoalmente tocada por algo que quase não conseguia explicar usando palavras profissionais. Essa qualidade, a capacidade de atravessar a distância profissional e provocar uma reação humana imediata e visceral, é uma das características mais raras e importantes que um artista pode possuir. E Jungkook tinha isso aos 13 anos. Mas a história não termina aí, porque o primeiro encontro foi apenas o começo de uma sequência de eventos realmente dramática. No Min-mi percebeu rapidamente que não era a única pessoa que havia notado Jungkook. Outros diretores de casting de outras empresas estavam atentos exatamente ao mesmo garoto. O processo normal na indústria do K-pop para contratar um trainee envolve várias etapas: audição, avaliação e depois contrato. É um processo pensado para ser cuidadoso e completo, permitindo que ambos os lados se avaliem antes de qualquer compromisso oficial. Mas No Min-mi percebeu quase imediatamente que no caso do Jungkook, o processo normal era um luxo que a Big Hit não podia se permitir, porque o problema dos processos normais é simples, eles levam tempo. E tempo, numa situação em que várias empresas estão perseguindo simultaneamente a mesma pessoa incrivelmente talentosa, é exatamente o que você não tem. Cada dia que passa é um dia em que outra empresa pode agir mais rápido, fazer uma proposta mais convincente ou criar uma conexão melhor com Jungkook e sua família, antes que a Big Hit consiga apresentar seu caso de verdade. No Min-mi entendeu isso com uma clareza que ultrapassou toda a cautela dos procedimentos institucionais e tomou uma decisão que, segundo ela, era genuinamente sem precedentes. Ligou para a empresa e disse: "Não podemos perder esse garoto. O que fazemos?" E a resposta foi: "Se você está confiante, vamos assinar diretamente." Parem por um momento para pensar nisso. O processo normal seria audição, avaliação e contrato. A resposta da Big Hit à análise urgente de No Min-mi foi simplesmente pular direto para o final. Sem audição, sem período de avaliação. Apenas uma oferta direta de contrato, baseada inteiramente na observação pessoal de No Min-mi e em sua convicção profissional de que aquela pessoa específica valia a quebra do procedimento padrão. Isso é um nível enorme de confiança. Confiança no julgamento de No Min-mi. Confiança na qualidade do que ela tinha visto. Confiança de que a urgência da situação justificava uma abordagem que nunca tinha sido usada antes na Big Hit. No Min-mi descreve sua reação a essa resposta com uma honestidade impressionante. Ela ficou chocada, porque esse tipo de coisa simplesmente não acontecia. Os procedimentos existiam por bons motivos, e ignorá-los completamente em favor de uma oferta direta de contrato era um verdadeiro rompimento com a forma como a indústria funcionava e com a forma como a própria Big Hit sempre havia funcionado. Mas, por trás do choque, ela também estava totalmente convencida de que era a decisão certa, porque ela tinha visto Jungkook. Ela tinha sentido aquela aura que descreveu. Tinha experimentado a sensação quase hipnótica da presença dele. E seu julgamento profissional, refinado por anos descobrindo e desenvolvendo talentos, estava gritando que aquela não era uma situação comum e não poderia ser tratada como uma. Então ela ligou para o pai de Jungkook. E esse detalhe, o fato de ligar diretamente para o pai, de procurar a família sem passar pelos caminhos convencionais, é outro sinal de quão incomum toda a situação era. Ela disse ao pai que a Big Hit queria contratar seu filho. E a resposta do pai foi exatamente o que qualquer pai diria ao ouvir uma empresa de entretenimento querendo assinar imediatamente com seu filho de 13 anos, sem audição nem avaliação. Ele ficou desconfiado. Perguntou por que a Big Hit não estava seguindo o procedimento padrão usado pelas outras empresas. Por que estavam pulando direto para uma oferta de contrato em vez de seguir as etapas normais? E a resposta de No Min-mi é uma das partes mais bonitas dessa história inteira. Ela disse ao pai de forma simples e direta: "Seu filho tem um potencial excepcional.
Eu preciso trazê-lo para cá. Não houve discurso elaborado, linguagem corporativa, nem estratégia cuidadosamente montada. Apenas a honestidade de uma profissional que tinha visto algo extraordinário e tentava transmitir a urgência dessa percepção para um pai que precisava entender por que as regras normais não se aplicavam naquele caso. Seu filho tem um potencial excepcional. Eu preciso trazê-lo para cá. Enquanto isso, a concorrência não estava parada. A entrevista de No Min-mi revela um detalhe quase cinematográfico. Várias outras empresas estariam preparadas para esperar na estação de Seul apenas pela chance de conversar com Jungkook e sua família, esperando que um encontro pessoal no terminal de transporte lhes desse a oportunidade de convencê-los antes da decisão final. A estação de Seul é um dos centros de transporte mais movimentados da Coreia do Sul, cheia de pessoas indo e vindo o tempo inteiro, e a imagem de representantes da indústria do entretenimento esperando especificamente por um garoto de 13 anos e seu pai é ao mesmo tempo absurda e totalmente compreensível quando você entende o que estava em jogo. Mas o pai de Jungkook já havia tomado sua decisão. Quando as outras empresas ligaram para marcar esses encontros, explicando que estariam na estação de Seul esperando por uma oportunidade de conversar, a resposta dele foi direta e definitiva. Não. Nós decidimos assinar com a Big Hit. A porta estava fechada. A competição tinha acabado. E não foi por causa de uma apresentação sofisticada, uma oferta financeira melhor ou o peso do nome de uma empresa mais famosa, mas por causa de uma sequência de conexões humanas genuínas. A diretora de casting, quase hipnotizada que reconheceu algo extraordinário, a ligação sincera transmitindo isso ao pai, a maneira direta e humana como a Big Hit apresentou seu caso. Tudo isso somado gerou a confiança da família. Existe também um pequeno detalhe maravilhoso nessa história que No Min-mi compartilha com um carinho tão grande que parece o tipo de coisa que só ganha significado olhando para trás. Quando ela ligou para Jungkook pela primeira vez após o encontro inicial, o toque do celular dele era uma música do 2AM, grupo gerenciado pela Big Hit naquela época. Ela mencionou isso ao pai durante uma das conversas. Parece uma coisa tão pequena. O toque de celular de um garoto de 13 anos. Mas aquilo teve significado no contexto de construir confiança e conexão, porque era uma pequena evidência de que, antes mesmo de qualquer conversa formal, já existia um elo entre Jungkook e a Big Hit, que ele já estava, de alguma forma pequena e totalmente coincidental, conectado ao mundo que estava prestes a se tornar o dele. No Min-mi descreve toda essa sequência de eventos ainda hoje como algo que continua parecendo incrível para ela todos os dias. Ela diz que parece destino, que o pai de Jungkook confiou o suficiente na empresa e na gestão deles para aceitar um contrato sem audição, que todos aqueles acontecimentos se alinharam exatamente da forma necessária para que o resultado fosse o que foi. E ela tem razão ao dizer que existe algo realmente impressionante na quantidade de coisas que precisaram dar certo ao mesmo tempo para isso acontecer. Se No Min-mi não estivesse no lugar certo para ver Jungkook, se ela não tivesse tido confiança profissional suficiente para ligar para a empresa com tanta urgência, se a empresa não tivesse flexibilidade institucional e confiança no julgamento dela para aceitar uma oferta direta de contrato sem precedentes, se o pai não tivesse sido receptivo à proposta, apesar de sua natureza incomum, se o toque de celular de Jungkook não tivesse qualquer relação com a Big Hit, se qualquer um desses elementos fosse diferente, essa história talvez tivesse terminado de outra forma. E vale a pena pensar nesse final alternativo, porque o "e se" implícito nessa história é um dos maiores "e se" da história da música popular. E se Jungkook tivesse assinado com a Cube Entertainment? E se tivesse ido para a Starship? E se tivesse assinado com qualquer uma das outras 5 empresas que fizeram propostas? Não podemos saber como sua carreira teria sido em circunstâncias diferentes. E seria injusto presumir que teria sido pior. Todas essas empresas são organizações legítimas e talentosas que já desenvolveram muitos artistas de sucesso. Mas o que podemos dizer com certeza é que o BTS, como conhecemos, simplesmente não existiria. A química específica de 7 pessoas específicas, reunidas através de circunstâncias específicas em uma empresa específica, num momento específico da história, não pode ser replicada. Jungkook em outra empresa teria sido uma versão diferente de Jungkook, e BTS sem Jungkook teria sido um grupo completamente diferente,
ou talvez nem existisse. A decisão ousada que No Min Me e a Big Hit tomaram em 2011, a decisão de quebrar suas próprias regras, pular o processo normal, confiar no julgamento humano acima do procedimento institucional, dizer ao pai de um garoto de 13 anos que seu filho tinha um potencial excepcional e que eles simplesmente precisavam trazê-lo para a empresa. Foi a semente da qual tudo o resto nasceu. O álbum do Arirang, as turnês mundiais, as capas da Rolling Stone, os bilhões de streams, o impacto cultural que atravessa moda, literatura, premiações internacionais de dança e comunidades de fãs em todos os continentes. Tudo isso pode ser rastreado até uma diretora de casting que se sentiu quase hipnotizada por um garoto de olhos brilhantes e uma aura especial, e que teve clareza e coragem suficientes para agir sobre aquilo com toda a urgência que o momento exigia. No Min Me diz que até hoje, mais de uma década depois, tudo ainda parece um milagre para ela. Ela diz que parece destino, que o pai confiou neles, que tudo se alinhou perfeitamente. E ARMY, nós que tivemos o privilégio de assistir florescer tudo aquilo que a decisão de 2011 tornou possível, entendemos exatamente o que ela quer dizer. Nós vimos o milagre. Nós estamos vivendo dentro dele. E agora, finalmente, conhecemos a história completa de como tudo começou. Em uma sala onde uma profissional perdeu a compostura por um instante, enxergou algo extraordinário em um garoto e decidiu que algumas regras existem justamente para que, quando o momento certo chegar, elas possam ser quebradas. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Isso realmente faz diferença para o canal K-Pop Coreia. Comente aqui embaixo qual foi sua reação a essa história. Você já conhecia algum desses detalhes ou essa foi a primeira vez ouvindo tudo isso? E qual momento dessa história mais te emocionou? Se inscreva caso ainda não seja inscrito, compartilhe este vídeo com outros ARMYs e nos vemos no próximo vídeo. Purple You, ARMY.